O assunto de hoje é uma super novidade, porque há um tempo a gente queria abordar essa dieta paleo, que tem feito a cabeça de muitas celebridades, muita gente adquirindo esse estilo de vida, mas de fato, que dieta é essa? Será que vale a pena entrar numa dieta paleo para sempre, por um período? Vamos saber tudo com ela, que é nutricionista esportiva e especialista nessa dieta paleo, Lara Nesteruk. Bem-vinda! Tudo bem? Boa tarde. Joia, boa Muito tarde. obrigada Obrigada por ter vindo. Primeira vez aqui no Você Bonita, mas tenho certeza que vai voltar, porque ela é uma graça, a gente já bateu papo. E assim, vamos começar esse assunto de dieta paleo exatamente dessa parte paleo, né? De fato, se chama paleo porque tem relação com o período paleolítico? É isso mesmo, É Carol. isso? É isso mesmo. Então, bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Então, o paleolítico, ele remete exatamente a essa coisa que vem antes da agricultura. Então, a gente não tem ideia de quão nova é a nossa alimentação, essa que a gente tem hoje no dia a dia. Tá. Então, essa alimentação que a gente tem hoje no dia a dia, ela está aqui com a gente há pouco tempo, 50, 100 anos, talvez. Agora, a nossa alimentação com a agricultura, com grãos e com todo esse cultivo, ela também é muito nova. Ela está com a gente há 10 mil anos só. Tá. A gente fala só, é engraçado pensar só 10 mil, mas 10 mil anos são só 300 gerações. E quando a gente compara isso ao tempo que o ser humano existe na Terra, é muito pequeno esse tempo. Olha que interessante, nunca Porque- tinha parado para pensar nisso. Exatamente, a gente está aqui na Terra há mais ou menos 2,5 milhões de anos. Então, quando a gente compara o tempo que a gente está aqui e o tempo que a gente come desse jeito, não desse, que esse aqui é o jeito lindo que nós vamos falar hoje, mas desse jeito que a gente está acostumado a ver hoje é muito novo. Então, o paleolítico remete ao que os nossos ancestrais comiam. Tá. É aquela alimentação aos quais os nossos genes foram moldados para viver nela. Ela é natural para o nosso corpo. Ela é digamos que o que foi acrescentado com a mudança na agricultura e na indústria Principalmente. desfavoreceu aquilo que milhões de anos a gente estava acostumado. Fizeram, exatamente. Antes da gente entrar em alguns detalhes dessa dieta, te pergunto, a gente pode dizer que a dieta paleolítica também está ligada à prevenção de doenças e ajudar até em tratamentos? Olha, a gente pode falar isso principalmente porque a gente acredita que a maioria dessas doenças desses novos anos, né? Então, a gente vê hoje 2/3 da população sendo assolados por doenças que são adquiridas. A gente atribui essas doenças, entre todos os fatores, um deles é a alimentação. Então, se o fator alimentação for isolado desse causador de doenças, então a gente pode falar que uma alimentação mais saudável é sim a prevenção desses ocorridos. Agora, mas eu tô com uma questão aqui, diretor. Meninos, vamos mostrar a mesa? Você já vai entender. Você comentou aí da dieta paleo, uma dieta saudável, e de repente Sandrinha me surpreendeu na cozinha hoje, antes do programa, me mostrando um bacon gigante. Ela me disse que esse bacon estaria hoje na nossa mesa. Então eu já vou começar Por ele. pelo bacon. Tá joia. Lara, mas como é que a gente pode dizer que o bacon é saudável? Me conta, isso é uma novidade pra mim. E aí? Então, na verdade, Carol, é engraçado ver que houve uma mudança de pensamentos. Então, assim, nós fomos muito bem educados por toda essa industrialização que faz a gente pensar que o que sai da fábrica é saudável e o que vem da natureza não é. Ah, entendi. Então, é esse paradigma, principalmente, que precisa ser quebrado. Então, a gente tem que pensar assim, tudo que a natureza dá, da forma que ela dá, seja bichos ou plantas, é algo saudável. Tá. Então, qual que é o grande negócio da dieta paleo? Bom, paleo tem várias ramificações. Você pode escolher o quão paleo você quer ser. Tá. Então, tecnicamente, se a gente for falar da paleo como ela é isso aqui que está hoje na mesa. Tá, esses Se são eu- os ingredientes principais. Esses são os ingredientes principais. Se eu Tá. for falar da paleo pura mesmo, eu vou falar de uma carne de caça. Eu não vou falar de uma carne criada num criadouro. E quando eu falo de uma carne de caça, na verdade, ela não é nem tão rica em gordura quanto essa que a gente acha hoje. E a gordura de uma carne de caça, ela é riquíssima em todos os ômegas, em todos os lípides, ela não tem desfavorecimentos. Entendi, O porque que eles faz... se alimentam da natureza. Eles se alimentam da natureza. O que desfavorece a gordura de uma carne é justamente como esse animal foi criado. Então, quando eu falo de um gado que foi criado comendo ração, comendo soja, comendo milho, ele vai ter um teor maior de ômega 6 na sua gordura.
E isso faz a sua gordura não ser tão interessante. Mas quando eu estou falando de um gado que comeu grama, que pastou, a gordura dele é interessantíssima. Entendi. Então, na verdade, quando a gente fala de paleo pura, a gente está falando de um bicho que, por ter sido criado natural, a gordura dele não apresenta risco algum. Entendi. Então, é claro, a gente tem que colocar essa porcentagem de gordura na dieta de cada indivíduo. Você, pratica atividade física ou não, pode consumir tanto. Porém, a gordura ideal para utilizar em receitas seria essa. Exatamente. No lugar do quê? No lugar, por exemplo, de uma margarina, que por mim nem existiria. Credo. No lugar de um óleo de soja. Nem mosca vai na margarina. Nem mosca vai na margarina. E eu não posso culpá-la. Óleo de soja também não. Óleo de soja não, nem óleo de canola, que é o queridinho, nem um óleo de milho. A gente vai pensar sempre em usar o que a natureza deu. Tá. Se a natureza te der azeitonas, por exemplo, você poderia fazer azeite em casa. É que vai dar um trabalhão, você não vai querer fazer. Entendi. Mas se você quisesse, você conseguiria. Agora, se eu te der um punhadinho de soja, você tira óleo em casa? Não. Não tira nunca. Se eu te der um milho, você tira óleo dele em casa? Não. Para tirar óleo desses grãos, a gente precisa fazer reesterificação, prensagem a quente, introdução de metais pesados. E aí as pessoas falam, pô, mas o canola não sobe colesterol. E eu brinco no consultório, eu digo, sim, pilha também não. E nem por isso a gente come. Entendi. Então, o fato deles não terem biocompatibilidade com o corpo é que é a coisa. Esses óleos, uma margarina, isso não foi feito pra gente. A gente inventou. O que foi feito pra gente é isso aqui. E a manteiga? A manteiga, então assim, olha, tem uma ramificação da paleo que lida bem com laticínios. Tá. Qual que é a questão do laticínio? Muita gente não lida legal. Muita gente. Então, não tô Pelo falando... fator alergia. Exatamente. E eu não tô falando só do intolerante. Eu tô falando daquela pessoa que tira por um mês e percebe que tá muito melhor agora. Gente, a vida mudou. A vida mudou, exatamente. Então, para essa pessoa, ficar sem os lácteos é interessante. Tá. Mas, por outro lado, tem gente que lida muito bem com eles. Para as pessoas que lidam muito bem com eles, uma manteiga, uma nata, um iogurte integral é muito interessante. Tá. A gente começa a partir do princípio que tirar a gordura natural dos alimentos é um absurdo. Então, o alimento natural tem gordura porque gordura é importante. A gente caçou um medo de gordura e a gente abraçou esse pânico de gordura que não precisa existir. Tá. Então, a gordura natural dos alimentos, ela deve estar presente, sim, em toda alimentação saudável. Então, a gente já falou de... Então, vamos fazer o seguinte, já não tem a manteiga aqui, porque a gente está seguindo uma outra linha paleo, mas para aqueles que não querem tirar todos os laticínios, quais? Existe, então, uma possibilidade. Com o leite. certeza. O leite, se fosse um leite de verdade, aquele que saiu da teta da vaca e a gente tomou, ok. Esse agora, entra na paleo. Esse na linha mais light da paleo. Tá. Agora, um leite que passou pela industrialização, que foi tirada a sua nata, que foi pasteurizado, que aquilo virou uma aguinha branca, esse não entra. Esse não entra na dieta. Não. Interessante. É o mais natural possível. Isso. Tá. Óleo de coco, já que a gente está falando do grupo das gorduras. Legal, olha, óleo de coco? O óleo de coco é sensacional. Por quê? Porque ele é um desses óleos que eu te dei o exemplo de que se você quisesse, você tirava em casa. Entendi. O legal do óleo de coco é que ele consegue se manter em altas temperaturas. Então, sabe aquela história que a gente ouve de que o azeite, quando esquenta, perde as propriedades fenólicas? Sim. Isso é verdade. Ainda assim, ele ainda é melhor que um óleo. Tá. Mas, enfim, perdeu aqui. Esse aqui, não. Esse, quando a gente usa para cozinhar, ele se mantém. Perfeito. Então, é aquele legal para colocar em receita. É aquele legal para botar na receita. Tem gente que não é familiarizado com o gostinho doce que ele tem. Aí, nesse caso, eu colocaria uma banha de porco. Uma banha de porco? Na dieta. Então, vamos fazer assim. Não, segura. A banha de porco. Gente, quando eu vi a banha, eu também falei para você, eu vou falar da banha de porco. Vamos colocar a perguntinha na tela, diretor? E na volta, vou dar um recado, você vai contar tudo a banha, vai responder a pergunta. Tá bom papo, hein? Olha lá, quem mandou perguntinha pra gente é a Pati Negrão. Um beijo pra você. Essa dieta dá resultado rápido de perda de peso com uma dieta da proteína. Vamos fazer assim, Lara, vamos falar da banha e depois a gente responde a perguntinha da... Esqueci o nome da nossa... Pati, segura, nós já vamos falar dessa parte, mas vamos concluir a parte das gorduras. A gente deve usar banha? A gente deve usar a banha. O engraçado, Carol, de pensar nisso é assim, se você perguntasse para sua bisa o que deveria usar, sua bisa nunca diria óleo de canola. É verdade. Sua bisa diria banha. Então, se a gente perguntasse há 100 anos atrás, sim, banha. Se a gente perguntasse há 500 anos atrás, banha.
Se a gente perguntasse há 4, 5, 10 mil anos atrás, banha. Não existia outra opção. A opção nova do óleo, que é muito nova, não é uma coisa viável e saudável. Então, qual que é o negócio? Essa banha que a gente tem aqui, pela carinha dela, eu noto aqui que ela é industrializada. Bom, dos males o menor ainda é banho. Na minha casa eu faço. Então, como que a gente faz banha em casa? Como? Eu compro um toiço desse, ponho lá numa panela grossa, no fogo baixo e deixo derretendo. Essa gordura que sobrou na panela, a gente guarda num potinho, ela endurece depois quando esfria e você vai usando de colherinha. Então, qual que é o grande negócio? É que é uma gordura natural e diferente do que as pessoas pensam, ela não está relacionada com doença cardíaca de maneira nenhuma. Então, é muito importante deixar claro que o paciente, quando chega encaminhado do cardiologista, com problemas de colesterol alto e tudo mais, ele vai comer banha também. Também, só que na quantidade adequada. Na quantidade que a gente vai ensinar. E principalmente ele vai tirar da dieta o que realmente enche a dieta de coisas não nutritivas, que já é o que vai responder aqui a pergunta da Paty. Paty, né? A Paty tocou no assunto, então, de resultado, dieta da proteína. Como é que a gente amarra isso tudo? Vamos amarrar, então. A Paty perguntou se a dieta da proteína dá um resultado rápido, a dieta paleo dá um resultado rápido como da proteína. Então, assim, a dieta da proteína, tecnicamente, o que ela faz é excluir todos os carboidratos. Assim como a paleo, ela também tem outras ramificações, mas enfim, ela tira a maioria dos carboidratos. O erro na dieta da proteína é que ela, às vezes, corta também a gordura, que a paleo não faz. Então, o que acontece com carboidratos na paleo? Por que o resultado dela acaba que é rápido, sim? Você vê aqui na mesa, a gente tem raízes. A gente tem uma batata doce, a gente tem uma mandioca, a gente tem os legumes que também tem carboidrato, a gente tem frutas. As folhas têm muito pouquinho, mas acaba que tem um pouquinho. Qual que é o negócio? O excesso de carboidratos sai. Porque na paleo não se consome açúcar e nem grãos. Então a gente não tem biscoitinho, bolachinha, barrinha, não tem nada com inho, não se abre pacotinho. Pacotinho, não tem nada Pacotinho de inho. não tem data de validade, rótulo, código de barra, isso não existe na paleo. Então o que acontece? Quando a gente tira o excesso de carboidratos, o corpo entra num estado em que, por não ter essa principal fonte de energia, se ele quiser continuar vivo, e ele vai querer, ele vai ter que usar as próprias fontes. Há uma ideia muito errada de que isso não é saudável. Se isso não fosse saudável, nós estávamos extintos. Porque por 2 milhões de anos não tinha açúcar, não tinha grãos e ninguém morreu de desnutrição. Isso não acontecia. Morria-se de outras causas. Então, quando eu tiro esses carboidratos em excesso da alimentação, eu tenho essa queda nesse abastecimento constante de energia. E aí o corpo usa as suas próprias. Então, mas esses carbos de baixo índice glicêmico e de verdade, que são naturais, também oferecem energia. Exatamente, é isso que eu falo agora. Então, como é que fica a pessoa que quer fazer a paleo só porque ela quer ter uma saúde legal, mas ela não quer perder peso? Ou ainda, e se ela quer ganhar peso? Ela usa a paleo também. O que vai diferenciar é quantos e quais desses carbos ela vai usar. Então, a pessoa quer perder peso, faz paleo e não come essa parte aqui. E não come tantas dessas daqui. A pessoa quer fazer paleo e quer ganhar peso, inclui esses daqui. A pessoa está feliz com o seu peso, ela vai comer com moderação tudo isso aqui. Então, aí tem que ser com a Nutri, porque a Nutri vai sentar e vai explicar exatamente quanto, que horas, quais são as melhores opções para aquele caso. Incluindo quem faz atividade física. Principalmente quem faz atividade física. Então agora a gente vai ouvir o depoimento de uma queridíssima, que você também conhece. Ela já esteve aqui no Você Bonita, corredora, super conhecida. Ela esteve aqui dando uma entrevista belíssima no final do ano passado. Eu tô falando da Debs, do blog da Debs, que ficou bombando aí na internet depois que ela teve o câncer de mama, que inclusive ela contou aqui toda a história. Ela se recuperou, hoje ela corre maratona. Olha, ela é adepta dessa dieta paleo e ela vai dar um depoimento muito legal pra gente. Vamos acompanhar, olha lá. Eu fui apresentada a paleo quando eu tive câncer em final de 2013. A minha nutricionista comentou comigo sobre esse estilo de vida. Durante a cetoadaptação,
eu fiquei 5 semanas assim, como se eu tivesse em abstinência mesmo do carboidrato, né? Como se fosse, acredito eu, uma pessoa que é usuária de droga e sofre de abstinência, porque eu tive muita dor de cabeça, eu fiquei muito mal-humorada, os meus treinos, eu sou corredora, né? Então os meus treinos, eles ficaram muito ruins na época dessa adaptação, que durou mais ou menos umas 5 semanas. Mas depois disso, eu costumo dizer que eu vivi o inferno, entre aspas, para conhecer o céu, né? Então, depois que eu me adaptei a paleo, e assim, que hoje eu já tô há 6 meses, 7 meses fazendo a paleo, hoje eu uso a gordura como combustível. Então, assim, eu fiz uma maratona, certo, adaptada, eu faço todos os meus exercícios praticamente sem carboidrato. Então, a paleo pra mim foi uma libertação. Eu digo que não é uma dieta, é um estilo de vida, e pra mim foi uma libertação. Lindona, um beijo pra você, tô com saudade, sempre querida, agora ela tá aí curtindo umas férias merecidas, mas mandou o vídeo pra gente com o depoimento. E aí vamos entrar nessa parte então, Lara, da atividade física. Ela citou que ela usa a fonte dela de energia então pra maratona, pra treino, pra tudo, e ela é uma excelente corredora. A gordura. Exatamente. Então é saudável? Sim, é extremamente saudável. É uma bobeira a gente achar que gordura engorda. A gordura engorda da mesma maneira que quando você come brócolis você fica verde. Não faz sentido algum. O que confunde? O que confunde é o nome. O nome gordura. Porque a gente pensa assim, olha, gordura e o pneuzinho aqui, gordura. A gente chama os dois de gordura. Isso. Então a gente imagina, se eu comer essa, ela vem direto pra cá. E não é. Na verdade, a gordurinha que a gente acumula no corpo, a gente devia chamar ela de lipo. Porque aquela cirurgia chama-se lipoaspiração. Quando a gente faz um processo de ganho de gordura no nosso meio, a gente chama de lipogênese. Se a gente quebra a gordura, a gente chama de lipólise. Então chama lipo. Então se essa gordura que a gente acumula no corpo chama lipo, ela não é igual a essa gordura que está aqui na mesa. Então o metabolismo da gordura no corpo não é tão simples assim, se eu comer vira gordura. O que importa, na verdade, é quais hormônios o que a gente come ativa. Sabe por quê? Quando a gente pensa assim, olha, 200 calorias de salmão, é a mesma coisa que 200 calorias de algodão doce? Não. Não tem nada a ver uma com a outra. E o algodão doce, sim, a gente pode imaginar aquela gordura direta? Isso. O açúcar, você come o açúcar, o doce, pá, aí ele vira. Isso. Esse susto que a gente tem de olhar para gordura e pensar, vou engordar, a gente tinha que ter quando olha para doce, para pão, para biscoito, para grãos em excesso. Porque são eles que no corpo viram gordura. Então, te pergunto nesse momento, já que a gente está falando de grãos. Vamos colocar, diretora, um minuto, vou fazer essa perguntinha. Não, tá bombando, né? Tá bombando. Você citou grãos. Ok. A gente já fez várias pautas aqui e os grãos são ligados à fibra. Isso. Essa fibra não entra na dieta paleo. Olha que legal. Ela entra muito mais do que se entrasse grãos. Quer ver por quê? Se a gente pensar em 200 calorias de arroz integral. Isso. O campeão, o queridinho das fibras. O arroz não entra também na dieta paleo? Nenhum grão. Nenhum grão, tá. Só entram sementes e castanhas. Então, assim, se a gente pensasse em 200 calorias de arroz integral e a gente colocasse lá quanto isso tem de fibras, a gente dividisse um pelo outro e achasse lá um valor. Se a gente pegasse essa mesma conta e fizesse isso com espinafre, 200 calorias de espinafre, quanto que daria em fibras? Bate o arroz integral facilmente. Jura? E se em vez de espinafre a gente pegasse qualquer outro desses daqui, se a gente falasse de brócolis, fruta com casca. Se a gente falasse de fruta com casca, então, tirar os grãos assusta, porque as pessoas não têm ideia de que ele não é essa bola toda. Ele não tem nada insubstituível. Não tem nada que tem nos grãos que não vai ter aqui. Tá. Não tem, em hipótese alguma. Mas agora vamos entrar num ponto importante. O ponto do prazer de degustar, por exemplo, uma bela massa. Num dia na semana, mesmo que a pessoa siga uma dieta paleo, que esteja tudo ótimo e super legal, ela pode comer uma bela massa. Legal que você tenha falado disso. Então, assim, 2 pontos. Primeiro, tudo depende do quão paleo você quer ser. Entendi. Tem gente que é paleo o mês todo, e aí quando chega um momento de uma viagem, a pessoa vai lá, come o que quer comer, degusta, e no dia seguinte ela está de volta. Quantas vezes isso vai acontecer? Depende do objetivo da pessoa. Tá. Se aquela pessoa que está ferrenha em perder peso, por exemplo, ela vai seguir a dieta por um tempo muito grande, até ela conseguir ali estabilizar o peso dela e depois ela mesma sabe fazer as concessões. Tá. Aí nessas concessões é que vão entrar aquelas coisas que você vê, uma farinha de coco, uma farinha de amêndoas, uma farinha disso, farinha daquilo. Que é menos pior menos pior do que a farinha de trigo.
que são opções, na verdade, super legais, mas que não precisam entrar no dia a dia. O dia a dia é comida de verdade, é isso aqui, é simples, não é complicado. Tá. E aí, quando for fazer um final de semana, uma receitinha, um bolinho, aí usa uma dessas farinhas mais chiques, né? Entendi. Ou, por exemplo, um japonês. Porque tem ali o molinho de soja, que é industrializado. Exatamente. Tem o arroz tem um pouco de açúcar. Então, você acha que esse lance de manter um equilíbrio também é saudável para aquele paciente que fala, eu preciso, doutora, do meu japonês uma vez por semana? Então, o legal é o seguinte, de todas as dietas que eu já trabalhei, de todas as dietas que eu conheço, essa é a mais fácil de manter quando você sai. Porque quando você vai num restaurante, ou quando você vai num happy hour, ou numa festinha, se não tiver opção alguma, ok, você vai lá e come com moderação aquelas coisas que tem. Tá. Agora, dificilmente num restaurante você não vai achar um belo grelhado com uma boa salada. É verdade. Então vamos entrar no assunto do grelhado. Vamos responder mais uma perguntinha. Nós vamos para os grelhados, para a carninha, para o franguinho, para outras proteínas. Diretor, quanta coisa. Ela é ótima. Ela é demais. Eu adorei isso. Vamos lá. Um beijo para o Fernando Oliveira. Olha lá. Qual é a diferença entre a dieta paleo, então, e a dieta primal? Existe esse nome, dieta primal? Então, na verdade, é uma grande confusão nesse meio. O que é paleo, o que é primal, o que é low carb, o que é cetogênica. Tecnicamente, todas descendem da mesma ideia. Tudo é diminuir os carboidratos e comer conforme comiam os nossos antepassados. Tá. Então, na verdade, essa coisa toda, esse assunto todo trouxe muitas dúvidas. O que chama, como é que chama? A coisa é muito simples. A coisa é, coma comida de verdade, quando der fome e sem nada estipuladinho. É simples. Não tem 3 Não importa horas. O nome. Não tem nada disso. Nada disso. Não. Até porque você vai ver que legal. Quando come gordura, se você comer lá, por exemplo, um macarrão com molho de tomate, daqui 1 hora, faminta. É verdade. Mas e se você comesse o prato do brasileiro? Um belo de um filé com um ovo, uma couve com bacon. Você sabe quando você vai ter fome de novo? Ah lá, meninos, vai demorar bastante. Vai ter fome daqui 6, 7 horas. Isso é saudável. Entendi. A gente botou na cabeça que tem que comer de 3 em 3 horas. E isso não faz sentido algum. E muda a quantidade que a gente vai colocar no prato? Aí é que está o segundo ponto. Tá. Você vai comer conforme a saciedade. Jura? Eu nunca vou precisar delimitar, dificilmente. Quando eu trabalho com um atleta, a coisa é mais calculadinha. Mas no dia a dia, dificilmente eu preciso delimitar X colheres de sopa, X gramas. Quase que nunca. Nossa, que interessante. Exatamente. Como é que funciona? A pessoa põe no prato. Eu ensino a pessoa a comer devagar. Então é aquela coisa de descansar o talher no prato. Isso eu curto. Botar a mãozinha no colo para mastigar. Conversar um pouco. Porque quando a gente mastiga e come devagar desse jeito, daqui uns 8, 9 minutos de refeição, que se você vê bem no dia a dia, ninguém leva nem isso. Mas daqui uns 8, 9 minutos de refeição, bate aquele... Isso é a saciedade. E aí você para. Tá. E o que tiver no prato, guarda, depois come, faz um novo, não sei, você está livre. Entendi. Mas o grande negócio é regular, pela fome e pela saciedade. Muito bom. Vamos falar das proteínas e daqui a pouquinho, antes da gente encerrar, queria que você desse um exemplo de um café da manhã, de um almocinho e de um jantar, que o pessoal de casa adora isso. Vamos lá, além do ovo que eu tô vendo aqui, ovo maravilhoso, já foi provado. Né? Segundo melhor alimento do mundo. Exatamente. E aí, quais outras proteínas a gente pode incluir que sejam naturais, então, que sejam próximas da gente? Bom, o ovo é queridinho da dieta paleo completamente, né? Tá. A gente consome praticamente a base do café da manhã de quase todo mundo. Então, o legal é pensar em quantos ovos. A pergunta é, quantos você precisa comer hoje? Tem dias que estou com fome de 6, tem dias que estou com fome de 1. Pode? Tem dia que meu marido come 12. Depende. Cada dia é um dia. Tá. Não tem limites. Não tem essa preocupação de colesterol. Você sabe por que eu consigo falar tranquilamente que não tem limite? Fale, diga. Porque ninguém vai sentar e comer 24 ovos. Isso não existe. É verdade. Sempre que alguém me pergunta assim, quanto que é o limite para frutas, por exemplo? Eu devolvo a pergunta porque ninguém erra. A pessoa fala assim pra mim, Lara, quantos morangos? Aí eu falo pra pessoa, quantos morangos? Aí ela diz assim pra mim, 8, 6. Eu falo, perfeito. Ninguém nunca virou pra mim e falou 35. Isso não existe. Entendi. Então, naturalmente, o bom senso a gente tem. Então, quantos ovos? Precisa comer 20 ovos? Não. 2 dá? 3 dá? Legal, Super esse é seu omelete. número. Lindo. Então, ovos, fonte de proteína excelente, fonte de gordura, fonte de vitaminas, é o melhor alimento que tem depois de adulto. Tá. Bom, proteínas, nós temos nas carnes, então aqui eu quero chamar a atenção para a questão desse franguinho que está aqui. Frango, franguinho com pelinha, gente. Exatamente, frango a gente come com pele, a gente não tira a pele para comer, porque é assim que a natureza deu. Se a natureza deu assim, você come assim, sem se preocupar. Carnes, a gente come a carne com a gordura que ela vem.
A gordura natural dos alimentos não é um problema. Tá, não precisa tirar nem um pouquinho. Não precisa tirar. Ah, só se apetecer. A cara dos meninos. Os meninos amando. Os meninos... Tá dando tudo certo pra nós agora de dieta. Bombei, dieta paleo, né? Bombei. Então, não precisa tirar a gordura contanto que te apeteça. Eu sempre falo pras pessoas assim, o que já não fazia parte da sua vida, você não enfia. Tá. É claro que tem coisas que você vai tentar. Quando eu comecei a paleo, eu nunca na minha vida tinha experimentado banha. A gente aprende desde criança que engorda, que faz mal, que dá infarto. Não, então experimente. Não gostou, ok. Gostou, traz pra vida. Tá. Então, quando aquela picanha bonita vem com aquela gordura bonita, se isso te agrada, sim, coma sem problema nenhum. Com a gordurinha. Com a gordurinha, Olha, com a galera do estúdio tá assim, ó, diretor. Uau! Mas assim, só assim pra gente, pra eu entender. Mas peraí, que agora confundiu tudo a cabeça aqui. Se a gente tem aí algumas dietas também baseadas em cálculos calóricos Excelente. E coisas do tipo, e conta aqui, conta ali, porque se eu queimo menos do que eu como, Excelente e pergunta. engorda, porque é uma matemática, onde é que entra a conta dessa gordurona aqui? Vamos falar da questão das calorias, então, que Vamos isso lá. precisa ser desmistificado para Então sempre. vai. Entenda assim. Ai, meu Deus, tô adorando. O que são calorias? Então, eu tenho um amigo que dizia que são pontos que medem o quão gostoso é. Quanto boa. mais calorias tem, mais gostoso é. Boa. E não precisa ser assim. Entenda assim, calorias é uma medida de quanto de calor esse alimento dispersaria num aparelho que a gente chama de calorímetro. Sim. Então eu sempre pergunto para as pessoas, você sabe como a gente descobre quantas calorias tem? Na faculdade a gente faz muito esse experimento, Uhum. a gente bota dentro de um calorímetro, é incinerado, libera um calor e a gente mede. Tá. Qual que é o negócio? É que se eu pegar essas castanhas aqui do Pará, botar dentro desse aparelho para eu saber quantas calorias tem, eu vou descobrir que esse montante aqui deve ter, sei lá, 800, 900 calorias. Certo. Mas, se eu colocar o seu celular dentro do aparelho, talvez eu descubra que seu celular também tem 900 calorias. Se eu comer as castanhas, pode ser que eu engorde, né, no pensamento comum, as 900 calorias. E se eu comer seu celular, eu engordo 900 calorias? Não. Esse é um exemplo absurdo. Então, calorias, ela mede quanto de calor tem aqui. Não quanto você vai engordar. Isso pode ser um alimento, qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa. Entendi. Então, como que decide o corpo se engorda ou se não engorda? É quais hormônios ativa. Tá. Quando eu como um carboidrato, quando eu como um pãozinho, não importa se ele tem 15, 20, 30 ou 40 grãos ou se ele é branco. Da boca para dentro, o corpo não sabe. É mais lenta a absorção do açúcar? Mas acontece do mesmo jeito. E depois, pá. E depois vai ficar onde tem que ficar. Então, quando eu como um pãozinho, não importa quantos grãos ele tem, ele vai ativar o hormônio insulina. E se ele ativar a insulina é aquele hormônio que quando ela está girando no seu corpo, o único jeito de eu tirar a gordura do seu corpo é de forma mecânica, é lipoaspiração. Senão, não vai gastar. Se ela estiver lá, ela está mostrando para o corpo, olha, não gaste gordura, vamos acumular como fonte de energia. Tá. Então, um carboidrato, ele tem essa função. Ele ativa a insulina. E esse bacon aqui, ele ativa a insulina? Não. Não. Nem a pelinha, Nem do a frango. pelinha do frango, nem a gordura, nem isso aqui. Então, o lance, a sacada da dieta é justamente essa. Não ativa a insulina, não deixa a insulina alta. O emagrecimento acontece Só uma naturalmente. quantidade normal pelos legumes, que também são fonte de carboidrato, porém com baixo índice glicêmico. Exatamente. Tudo bem, baixinho. Fora que tem uma coisa muito importante. É preciso saber diferenciar o que é net carbs do que é fibra. Porque quando você olha o rótulo de um alimento, está escrito lá, carboidratos, 30 gramas. Mas você precisa saber quanto daquilo é fibra, porque fibra não conta. Entendi. Então, quando a pessoa joga, por exemplo, lá no Google e ela descobre que, sei lá, 100 gramas de brócolis, não sei, tô chutando. Tem 11 gramas de carboidrato, ela diz, não vou comer brócolis, porque tem carboidrato pra caramba. O que ela não sabe é que desses 11 gramas, 9 são fibras. Entendi. Então, não tem problema. É como se ele não lesse. Ele não lê como fibras carboidrato. dessa forma, Entendi. exatamente. Então, Menina, que loucura. o chamariz é esse. Carboidratos vão estar naturalmente mais baixos. Sim. A menos que a gente faça um incremento com raízes, com frutas doces. Que são carboidratos complexos, naturais, com biocompatibilidade com o corpo. Entendi. Então, com carboidratos mais baixos, eu me alimento de forma com valor nutricional alto, densidade nutricional em tudo. Então, a gente está falando aqui de proteínas, de gorduras, mas a gente nem começou, e nem precisa, porque dispensa apresentações, falar de tantos nutrientes que tem aqui. Não, a mesa tá A maravilhosa. mesa está maravilhosa. Olha, eu vou te falar um negócio. O diretor te amou muito. Eu vou ter que encerrar esse papo maravilhoso. Que loucura, vocês gostaram? Tenho certeza, pessoal de Casa Amor, depois vou ler todos os recadinhos, agradecer sempre toda a participação. Volta Com tipo certeza. logo. Tipo logo. Já coloca lá, porque diretor amou você. Parabéns. Obrigada, Excelente Carol. explicação. Aqui, gente, o negócio é assim.
A gente tem o programa para ouvir realmente as opiniões, trazer o que é o conceito, o que as pessoas estão adotando, o que tem acontecido. Converse com o seu médico, com a sua nutricionista, saiba mais. Olha, foi uma introdução muito legal. Confesso que aquele dia da jaca, o dia de uma massa, eu até falei para as meninas, estava olhando aqui, me descobri que eu, de uma certa forma, acabo fazendo muita coisa que está aqui. Porque eu e carboidrato, eu sempre tenho aí meus questionamentos. Mas, pense aí se de repente isso cabe na sua vida. Vou passar o seu contato. Gente, ela é demais, estou encantada. Lara Nesteruk, nutricionista esportiva, que adota a dieta paleo. Esse é o seu... Isso, essa é a minha linha de trabalho. Essa é a sua linha de trabalho. Isso. Quem quiser saber mais, siga no Insta, @Lara Nesteruk, tudo junto, com K no final. Telefone 0 operadora 11 5051 2088. 5051 2088. Você volta pra gente falar de café da manhã, de almoço, de jantar. Como é que a gente transforma uma coisa na outra? Você ensinou a fazer até a gordura em casa. Pois é. Olha que ideia bacana. Muito obrigada. Obrigada, Parabéns Carol, pelo foi um trabalho. prazer. Parabéns Obrigada. pela explicação, pela convicção. Obrigada. Porque isso é seriedade no trabalho e a gente adora. Obrigada, que bom. Um Fico beijo, feliz. até a Obrigadão. próxima.